Olá, começa agora mais uma edição do programa Espaço Parlamentar aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Hoje meu convidado é o vereador do União Brasil, Roberto Abreu. Muito obrigado pela sua presença e por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Rodrigo, pelo espaço, pelo convite, né? E a gente está aqui para explicar um pouquinho do nosso trabalho aqui na Câmara Municipal. Vamos começar falando sobre projetos, né, que o senhor propôs aqui na Câmara de Jacareí. O primeiro falando sobre o Abril Laranja, que é sobre maus tratos a animais. Como é que foi para a ideia do projeto? Como é que isso começou a funcionar? Então, a gente tem uma atuação em várias áreas, né? Mas o Abril Laranja veio ao encontro da gente pensando no objetivo de motivar as pessoas a pensarem na questão da crueldade dos animais. Quando a gente até me questionaram, mas por que você não convidou até a vereadora Sônia para participar junto e nesse outro você convidou? É porque eu quis demonstrar que a Câmara Municipal tem que estar preocupada, não só um vereador. Todos nós devemos estar preocupados com essa questão, porque os maus tratos aos animais é uma questão de toda a sociedade, e não de um grupo. Então, por isso que eu fiz esse projeto. Inclusive, iria até, a partir de novembro, junto com a Sônia, a gente preparar articulações para a gente poder motivar a cidade a pensar nessa questão. E isso funcionaria por meio de denúncias ou campanhas de conscientização, como melhor tratar, né, os bichos de estimação? Como é que isso funcionaria? Não, o Abril Laranja tem a ideia de mostrar à sociedade a questão da crueldade, fazendo seminários, fazendo workshop, fazendo várias ações para as pessoas se conscientizarem da questão dos maus tratos. Às vezes a pessoa faz um maus trato ao animal, nem percebe que está fazendo, colocando ele em lugar indevido. Então a ideia era a gente motivar toda a sociedade para pensar sobre a crueldade dos animais. Tem um outro projeto também que é sobre os containers e latas de lixo também em condomínios. Também foi um projeto que deu algum debate aqui na Câmara. Como é que foi esse projeto? Com qual objetivo que o senhor fez esse projeto? Então, esse projeto que nós colocamos aqui na casa, que teve uma boa repercussão, uma discussão sadia, e eu acho que essa é a ideia. E toda lei ela não pode ser uma lei fixa, ela tem que pensar em sempre se adequar. Mas o pensamento foi o seguinte: os coletores que recolhem os lixos, eles sofrem muito com a questão de muitos lixos perto dos condomínios. E as pessoas que passam também a pé ficam com dificuldade. A ideia não surgiu de mim, foi até de um próprio condomínio que nos procurou, falou assim: a gente faz desse jeito. Mostrou para nós a maneira que ela fazia com aqueles contêineres de 1.000 litros, que dava assim, era muito útil, muito perfeita a atuação dela. Evitava animais peçonhentos, que cachorro rasgasse os lixos. Então ela colocava na calçada, o caminhão vinha, recolhia, ela ia e guardava o contêiner. Aí eu conversei junto com o meio ambiente, o pessoal que recolhe esses resíduos sólidos, e eles acharam uma boa ideia e nós colocamos em prática aqui. Talvez a gente vai fazer algum ajuste nessa lei, que eu acho que é importante a gente ajustar de acordo com a realidade de cada condomínio, mas eu acho que é importante a gente pensar na saúde pública, porque esses lixos colocados na calçada de qualquer maneira estavam trazendo um transtorno muito grande. Seria, então, uma obrigatoriedade para os condomínios terem esses containers? Como é que isso ia funcionar na prática? Então, a ideia é que os condomínios comprem, adquiram esse container, coloquem na hora que for passar a coletora, né? Daí o coletor mecaniza, coloca no caminhão. Como é feito, se você passar ali perto do Bom Prato, já tem esse tipo de container. Se passar no Mercadão também existe esse tipo de container, que facilita muito a coleta, dá dignidade para a pessoa que está coletando o lixo e também para o próprio condomínio, a questão da limpeza, porque não fica aquela lixeira toda suja dentro do condomínio. E também tem um outro problema, que é o lixo jogado na rua, né? Que às vezes fica ali e o caminhão do lixo não passa e começa a mau cheiro, pode ter doenças, né? Então, os animais vêm, não falo só cachorro, né? Mas pode ser outros animais vêm, rasgam o lixo, estouram os sacos, dessa maneira fica dá mais qualidade na coleta de lixo. Então, eu achei que o importante
essa lei, eu acredito que vai ser muito benéfico para todos, inclusive para os condomínios. Tem um outro projeto que é sobre coleta e descarte de animais mortos. Esse eu acho que foi com parceria com a Sônia, não foi? Sim. Eu tive a ideia de fazer esse projeto, convidei a Sônia para a gente fazer a 4 mãos, depois nós fizemos as várias mãos, porque nós conversamos também com o meio ambiente. O que acontece nessa situação? Quando morre um animal morto na via pública, a prefeitura vai lá e recolhe tranquilamente. Mas se ela morre em uma área particular e que a pessoa não toma uma providência, a prefeitura não pode ir lá agir porque é uma área particular. Às vezes a pessoa que está lá não tem condições de agir. Às vezes enterra em lugar inadequado. E essa lei vem para ajudar a resolver essa situação. Então, o que acontece? A pessoa não podendo retirar, vai à prefeitura, faz essa coleta desse animal morto e leva para o lugar ideal, que é o aterro sanitário. Aí seria mais também um processo de conscientização também das pessoas, para poder um pouco também de bom senso, para poder fazer a coisa certa, né? Sim. O que acontece? Quando a gente fala de um animal morto de grande porte, né, às vezes é difícil você enterrar em um lugar adequado. Imagina você enterrar perto de um rio. Então, vai poluir o meio ambiente. E, às vezes, a pessoa não tem essa condição. O que a gente percebeu quando eu era subprefeito lá no Igarapés, e até a Sônia mesmo sofreu esses dias, a respeito lá dos cavalos mortos ali na Anésia Ruston, foi que a prefeitura ficou proibida de entrar na área particular para resolver uma situação de saúde pública, que estava já acontecendo o mau cheiro e não podia agir. Então, essa é a ideia desse projeto. A prefeitura, nesse caso, ia agir de que modo? Aí, se fosse, como o senhor falou, se é condomínio particular, a prefeitura não tem como entrar. Mas aí seria o quê? Feito uma conscientização, alerta? Nesse projeto específico da recolha dos carcaças, a prefeitura vai poder entrar na área particular, por essa lei vai permitir, só que a prefeitura vai cobrar da pessoa um valor que é a taxa do serviço. Agora vamos falar sobre os outros trabalhos que o senhor tem aqui na Câmara, indicações e requerimentos. Tem uma indicação sobre a rotatória do entroncamento da Rua Olinda Mercadante com a estrada Francisco Azevedo e a Avenida José Teodoro de Siqueira, no Parque Santo Antônio, né? Isso aí foram moradores que chegaram no gabinete do senhor reclamando disso. Eu queria que o senhor explicasse. Então, eu tive uma felicidade muito grande de ter muitas pessoas nos procurando em nosso gabinete, ou via WhatsApp, ou via telefone. E esse foi um pedido de uma moradora, assim, que ela falou que ali está muito perigoso, ali perto da creche, lá em cima, no entroncamento. O que acontece? Ali o ideal é fazer uma rotatória. A gente fez essa indicação mobilidade, né, para que faça esse estudo, porque é melhor prevenir o acidente do que esperar acontecer alguma coisa para depois você tomar a atitude. Eu acredito muito na proatividade. Então, a pessoa veio e falou, nós já fizemos essa indicação. Eu acho que vai ser muito útil se fizer essa rotatória lá em cima, lá depois do cemitério. Porque não pode também esperar que aconteça alguma coisa para depois, agora tem que fazer porque morreu alguém ali, né? Então, essa é a ideia. A indicação é justamente isso, né? A gente prevenir, né? Prevenir, ser proativo e tentar resolver a situação antes que aconteça, porque a ideia nossa sempre é a vida, né? Quando o senhor está, acho que 8 meses já, quase 8 meses, né, de mandato, né? Quando os munícipes vão do gabinete do senhor para ou reclamar de alguma coisa, ou pedir que ajude em determinada situação, o que o senhor detectou como a maior demanda hoje aqui de Jacareí? São problemas relacionados aos bairros mesmo, igual como esse foi da rotatória, ou é problema relacionado à saúde? O que o senhor detecta que a população hoje está querendo mais? Então, aí eu acredito que seja um pouco de cada vereador, porque tem vereadores que têm um perfil, outros. Para nós, foi muita demanda de questão de mobilidade, meio ambiente e infraestrutura no nosso gabinete. Chegou saúde também, né? Mas os que mais foram nos procurar foi essas 3 secretarias. Questão de árvore, questão de rotatória, que é mobilidade, semáforos, velocidade nas vias. Então, essas 3 secretarias que teve a maior demanda na nossa... Não que sejam mais importantes que outras demandas, mas
que nos procuraram foram mais essas secretarias. Tem também o requerimento do senhor para o DER, né, da Rota das Bandeiras, pedindo estudo técnico visando a construção de uma rotatória próximo ao quilômetro 02 da antiga rodovia Dom Pedro, né? Uhum. Também foram moradores que chegaram para o senhor para falar isso. Então, lá eu tenho uma maior intimidade, porque eu fui subprefeito naquela região, mas os moradores nos procuraram também, e isso foi até do participo, que a gente estava lá e a pessoa novamente reafirmou essa necessidade. Se você chegar lá, você vai perceber que o ônibus da aviação, ele vem nesse sentido para virar à direita, então ele praticamente ele pega metade da outra pista. Então a gente percebe que tem espaço para se construir uma rotatória. Então é uma questão de análise da implantação dessa rotatória para evitar o que a gente sempre fala, né? Acidentes. Porque lá, com as lombadas que foram colocadas, diminuiu os acidentes. Lá é uma concessão, é a Rota das Bandeiras que faz a manutenção, mas ali é do Estado, não é do município. Então por isso que a gente fez esse requerimento. E são requerimentos importantes porque servem também de alerta para a própria concessionária, né? Que está ali fazendo a manutenção, mas às vezes ela mesma não sabe da demanda que tem, que o morador que reside ali naquele bairro há anos, ele sabe que o problema que tem ali, às vezes a concessionária nem sabe, né? Exatamente, porque vamos dizer assim, ela não é do município, né? Ela fica em Itatiba, Itatiaia, se não me engano, mas a questão nós somos a voz da população e a gente fazendo esse requerimento demonstra a necessidade dessa ação, nesse caso da Rota das Bandeiras ou do próprio DER, né? Que é eles que são responsáveis por aquela área. Tem também um ofício seu sobre loteamentos irregulares e clandestinos na área rural. Foi encaminhado até o presidente da Comissão de Obras, Serviços. Queria também que o senhor falasse um pouco desse assunto. Então, esse assunto é um assunto muito pertinente para nós, porque a gente que anda muito na área rural, e o nosso gabinete anda muito nas áreas rurais também, a gente percebe que está tendo um parcelamento irregular dessas áreas. O que é parcelamento irregular? A área rural ela é, no mínimo, dividida só em 20 mil metros. E eles estão dividindo em 1.000 metros, 500 metros, 2.000 metros. E isso é um parcelamento irregular, nesse momento, perante a lei. E está tendo muitos no município de Jacareí. A gente foi conversar junto com a Procuradoria e eles pediram que a gente auxiliasse a cobrar do Ministério Público, a cobrar de outros órgãos a facilidade que eles estão tendo de conseguir energia elétrica, já que é um parcelamento irregular, e está começando a criar muitos transtornos. O que vai acontecer com essas implantações? A pessoa vai precisar de saúde, a distância que é. Vai precisar de escola, a distância que é. Então vai tornando-se uma cidade sem organização. A gente precisa fazer com que a cidade cresça, mas cresça organizada. E dessa maneira que está acontecendo, não está sendo organizada. Quais bairros são que tem esses loteamentos agora? São bairros rurais, né? São todos os bairros rurais, né? A gente sabe que a pessoa compra isso como um sonho, uma felicidade, né? Querendo um cantinho, querendo fazer um seu sítiozinho. É uma alegria muito grande. Só que no contrato, as benfeitorias não está sendo pelo empreendedor, está ficando para quem está comprando, são cláusulas que não são corretas, porque o loteamento, quem é responsável pelas benfeitorias é quem vende, não quem compra. Então a pessoa compra com um grande sonho e depois torna-se uma dor de cabeça para ela. Mas está acontecendo em vários pontos da cidade. Não é um caso específico. Santana, Jamique, Brotas, Varadouro, toda a área rural. Isso vai perdendo a vocação rural de Jacareí também, entendeu? Então a gente precisa pensar com carinho, porque a gente sabe que existe um marco temporal que aonde já tinha sido consolidado essas áreas é cabível regularização. E aonde agora, depois desse tempo temporal, não vai conseguir mais. E às vezes até a pessoa que está vendendo aquele determinado terreno, né? Ela está vendendo propositalmente, sabendo que ali vai dar problema, mas ali ela pega o dinheiro e depois some, né? E a pessoa que comprou, depois que sabe que é irregular,
vai tentar pelo menos pegar o dinheiro de volta e nunca mais achar quem vendeu para ela, né? Então, daí eles fazem algumas mudanças. Fala assim, então cria-se uma associação, daí a associação que compra aquela greba, e cria-se várias situações que vai sobrar tudo o ônus para o comprador. O que a gente quer, né, não é que não exista essas situações. Eu acho que tem que existir, mas de maneira organizada, e os responsáveis que aguarde a parte onde a prefeitura vai ter uma área para ter uma praça. Não se pensa nisso. Não se pensa na questão ambiental, invade até área de APP, então é muito perigoso esse tipo de parcelamento irregular. Nesse caso, acho que nem a Prolar pode agir nesse sentido, né? Porque mesmo sendo situações irregulares, a Prolar não tem, acho que, essa autonomia, né? Então, nesse caso não seria bem a Prolar, seria a Secretaria de Planejamento, né? Que a Prolar é mais questão habitacional para as pessoas de baixa renda. Nesse caso, seria mais a Secretaria de Planejamento que tem que ver esse ordenamento assim, territorial. A questão nossa é o plano diretor nosso que está travado, né? E de maneira na justiça, então a gente não consegue dar esse andamento. Seria importante destravar essa situação para que a gente possa pensar a cidade de maneira bem organizada. São situações que dá até pena da pessoa que comprou, porque ela vai, como o senhor disse, tem um sonho de construir ali sei lá, um sítio ou uma casa, passa algum tempo, ela descobre que tudo ali é irregular, e aí ela tem que sair, perde o dinheiro, porque nunca mais vai reaver isso, e também o senhor acabou de dizer, o poder público tem que arcar com isso, porque não tem outra situação, né? Então, depois, vamos dizer, da maneira que vai crescendo desorganizado, a gente vai precisar levar água para esses lugares, vamos ter que levar esgoto, daí fica uma coisa muito mais cara para o poder público. A gente precisa pensar a cidade de maneira organizada, crescer, mas crescer organizado, né? O senhor falou no comecinho do programa, falando do projeto do Abril Laranja, né? Que o senhor ia até pensar em novembro para conscientizar, planejar melhor esse projeto. O senhor está se despedindo do cargo de vereador, né? O senhor é suplente do Edgar Sasaki. Nos próximos dias o Sasaki volta e o senhor vai sair. Como é que foi essa experiência desses meses todos de vereador, quase 8 meses? O que o senhor pode falar do que o senhor pensava antes de ser vereador e quando entrou aqui, viu que era totalmente diferente? Teve alguma coisa nesse sentido? Qual foi o saldo que ficou desses meses como vereador? Então, o saldo como vereador, né, todo mundo já está sabendo que o Edgar Sasaki vai retornar aqui para casa. A cadeira é dele e ele é uma pessoa muito especial. Eu acredito que tenho desempenhado bem o nosso papel como vereador, mas o que eu quero dizer para você, a experiência que a gente teve aqui nessa casa foi uma experiência muito, muito grande de acolhimento. Os funcionários da casa me acolheram muito bem, os meus colaboradores, né, os assessores, que eu tive esse privilégio de trabalhar tanto com a Fernanda, o Yohara, Fernanda Aline, Zé Moreno, Marcelo, e agora a Geise como estagiária. Foi um trabalho muito efetivo, muito de responsabilidade. Quem procurou o nosso gabinete, a gente procura sempre falar a verdade, sem criar falsas expectativas, né? Mas eu achei que foi muito válido. Eu acho que a gente pôde colaborar, e a gente acha que pode colaborar muito mais com a cidade, com esses projetos que às vezes é um pouco polêmico, mas a gente precisa pensar em soluções, né? Para que a cidade avance. Eu sempre, quando eu subia lá na tribuna, eu falava assim, a gente tem que usar a tribuna pensando em avançar a cidade. E eu acredito que fiz esse trabalho. Eu gosto muito da gente falar sempre a verdade, e eu acredito que eu fiz isso. Gostei muito dessa experiência. Teve um mês de recesso, então foram 7 meses, né? Quase 8. Mas eu trabalhei no recesso, então considero 8 meses. Teve, aquele que eu perguntei, teve alguma coisa que o senhor imaginava fora da vereança e quando chegou aqui viu que era totalmente diferente? Ou, sei lá, em relação a projetos ou a algum tipo de coisa? Então, a gente... Como que eu poderia dizer assim? O treino é treino, o jogo é jogo. A gente tinha uma visão de fora de uma situação, e quando a gente chegou aqui na Câmara, a gente percebe que existe, de fato, uma questão política, que tem pessoas que pensam lá na frente,
que faz com que a gente também tenha que ter esse trato político, né? Pensando, mas eu acredito que o principal trabalho do vereador, que é fiscalizar, a gente fez isso, mesmo da base. Daí você vai perguntar, mas você não fez nenhum pedido de informação? Eu não precisei fazer pedido de informação quando eu tinha uma dúvida. Eu chegava no secretário e fazia essa pergunta e tirava todas as dúvidas. Então, a gente trabalhou na questão das indicações, que é o nosso trabalho, nos ofícios que vinham ao nosso gabinete. Então, o que a gente pôde fazer pela cidade, nós fizemos. E eu acredito que aqui é um ambiente muito fértil para fazer coisas boas. E é que a gente possa aproveitar. Tem pessoas muito especiais aqui dentro, vereadores muito especiais, acredito que fazem um bom trabalho e eu me incluo nesse meio. O relacionamento com os demais colegas vereadores, também com o prefeito Isaías Santana, nesses períodos de 8 meses, o senhor sendo vereador da base do prefeito, como é que foi essa relação com os colegas e também com o prefeito Isaías? Então, o Isaías ele sempre deixou muito à vontade a votação, nunca pressionou para votar nem A nem B. Ele sempre falou que a gente tem que votar conforme as nossas convicções. Tanto é que você pode ver as votações que nós fizemos. Divergiam alguns pensamentos, mas foram tudo... Nunca... Eu acho que nenhum voto meu foi em cima do muro. Sempre eu fui a favor ou contra. Nunca fiquei em cima do muro, porque a gente tem que ter uma posição. Ou é sim ou é não. No meio não dá. Então, mas assim... repito, tenho muitos amigos na oposição, mas fiz muitos amigos na situação. Quero ressaltar, assim, o meu colega de lado, que é o Valmir, que é do União Brasil também, me ensinou muito, me orientou muito. Então, a gente fez uma grande amizade aqui. Sei que esse ambiente é um ambiente de conflito. A gente não vai negar isso, mas é um conflito maduro, que a gente tem que discutir e escolher o que é melhor para a cidade. Ter tido o cargo, o senhor foi subprefeito, né, até pouco tempo atrás. Isso contribuiu de que modo para o seu mandato aqui como vereador? Essa experiência, né, também que é um cargo político, né? Então, o cargo de subprefeito é como se o prefeito estivesse lá. Então, é um cargo diferente de estar aqui. Aqui eu estou em nome da população. Lá eu representava o prefeito Isaías Santana. Só que, ao mesmo tempo, a gente começa a conhecer as dificuldades de uma gestão pública, que eu sou formado em gestão pública, e a gente tem que ter responsabilidade do que a gente fala. Porque é fácil a gente falar, faz isso, faz aquilo, como se tudo pudesse ser feito. E a gente sabe que o orçamento ele é curto, a gente sabe que tem as dificuldades, a gente sabe que a licitação demora, a gente sabe várias coisas. Então, eu procurei sempre agir sempre com a verdade. Eu não ficava criando falsa expectativa, dizendo que tudo é possível, né? Mas a subprefeitura me ajudou muito nisso, nesse amadurecimento de poder falar as coisas que eu acredito ser verdades na tribuna. Também porque na subprefeitura, eu acredito que vários munícipes, vários moradores também procuram o seu trabalho lá para fazer reclamações, pedir para melhoramentos em ruas, assim, e isso também o senhor deve ter trazido também incorporado para o seu mandato de vereador, né? É por isso que eu acredito que até essa pauta que eu falei, meio ambiente, infraestrutura e mobilidade, foi mais forte no meu gabinete. Eu acho que é em virtude a isso. Mas, de fato, esse caminhar no Executivo amadureceu muito nosso trabalho aqui no Legislativo. Porque eu vim aqui pensando, de fato, poder ajudar a cidade e as demandas que a gente pôde indicar e solicitar, nós fizemos. Lá na subprefeitura, a gente trabalhou ajudando as pessoas a abrirem protocolos, fazer outros serviços. Aqui é um pouco diferente, a gente já fez os ofícios em nome delas. Então, é mais ou menos isso mesmo. Para a gente finalizar a nossa conversa, o senhor já foi candidato algumas vezes a vereador, né? Em 2020, que foi a mais recente, ficou entre os 13 mais votados, mas por conta do quociente eleitoral ficou fora. Como é que o senhor avalia essa carreira política? O senhor pretende prosseguir nessa carreira política daqui para frente? É uma experiência que foi válida, então o senhor pretende seguir nisso? Como é que o senhor definiria isso? Então, eu acredito e creio que a política é a maneira melhor de você poder ajudar as pessoas. É um ambiente fértil para você conseguir modificar a sociedade
e é só através da política. Então a gente precisa estar no meio dela. Eu já estive em 3 eleições, né? 2 vezes o 8º mais votado da cidade. Na outra, por causa da lei, também eu não entrei, e agora, sendo o 3º mais votado do partido, fiquei como suplente. Dizer que é um privilégio poder representar as pessoas aqui, e eu tenho plena convicção que o meu caminhar vai ser continuar nesse trabalho que é muito importante para a gente poder ajudar a cidade a crescer. Pretendo continuar como pré-candidato ou candidato, né, futuramente, para que a gente possa ajudar, né, sempre colocando esse olhar ético, olhar de responsabilidade, e que a gente possa, de mãos dadas, construir uma cidade cada vez melhor. Tá certo, quero agradecer muito a sua participação aqui. Para a gente foi um prazer ter o senhor como colega aqui da Câmara, como vereador. Obrigado por ter topado essa entrevista aqui no Espaço Parlamentar. Eu que agradeço, Rodrigo. Mais uma vez, quero dizer que foi uma alegria muito grande participar desses 8 meses. Gostaria de ter mais, e tenho certeza, se for da vontade de Deus e da população, a gente possa estar aqui mais vezes. Obrigado pela sua entrevista. O programa Espaço Parlamentar fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.